Olá, meu nome é Renata Vilas Boas e o tema dessa semana é a pensão alimentícia. Vamos falar sobre alimentos. O que acontece? Uma vez que eu tenho necessidade desses alimentos, eu preciso saber quem é que vai pagar esses alimentos. Mas vamos começar do comecinho. Conceito. O que se refere aos alimentos? O que compõe os alimentos? A gente imagina que os alimentos é tudo aquilo para a subsistência da pessoa. Tanto o seu corpo físico, então a alimentação propriamente dita, né, vestuário, moradia, mas também para o seu desenvolvimento. Aí eu estou falando da educação, eu estou falando do lazer, eu estou falando também de saúde, ou seja, tudo para o seu desenvolvimento. Então, para me calcular ou pensar o que preciso pagar de alimentos está relacionado a cobertar todos esses valores. Por isso que eu digo que essa necessidade de alimentos é aquela necessidade oriunda para o desenvolvimento da pessoa humana. Se eu estou pensando que esses alimentos é para criança, eu tenho um conteúdo que está ali dentro. Para o adolescente, eu tenho outro. Apesar de eu saber que tem a necessidade, eu não sei exatamente qual é essa necessidade e preciso então apurar. Quando a gente fala dos alimentos, eu tenho algumas características que são relevantes. A primeira delas é com relação aos alimentos serem personalíssimos. Eles são fixados e são direcionados para a pessoa que efetivamente precisa dos alimentos. Então não é feito para todas as pessoas ou para qualquer uma, é para aquela pessoa que precisa dos alimentos. Além disso, eu vou fixar esses alimentos de uma forma que ele vai ter uma atualização para atender essa necessidade no futuro também. Por isso, hoje a gente coloca como regra um percentual do salário da pessoa que está pagando, porque assim que tiver uma alteração nesse salário, também eu vou ter essa alteração no recebimento dos valores referente à pensão alimentícia, ou também coloco como percentual ou uma forma em cima de salários mínimos, porque uma vez que teve alteração no valor dos salários mínimos, eu tenho também como consequência a alteração no valor que a pessoa está recebendo. Além disso, a gente tem que pensar que os alimentos é para agora, é atual, né? Então, se lá atrás a pessoa não pleiteou os alimentos, ela não pode hoje pedir os alimentos do passado, porque bem ou mal, ela já passou por esse período, então não tem mais essa necessidade. Então, os alimentos estão sempre relacionados à ideia da atualidade. Eu preciso estar comendo, vestindo, vivendo, é agora, daqui para frente. Eu vou falar que os alimentos também, eles têm como característica a incompensabilidade. Eu não tenho como compensar um alimento com outra coisa. Uma vez que foi fixada em juízo a forma de pagar esses alimentos, isso não pode ser alterado. Isso não pode ser modificado ao bel prazer de uma das partes. É possível sim que haja uma composição entre essas partes e que seja feito de uma outra forma, mas a princípio eu devo seguir literalmente o que está previsto na decisão onde foi fixados os alimentos. Os alimentos, eles não podem ser penhorados. Aí eu falo da característica da impenhorabilidade desses alimentos. Afinal, se é para a subsistência, se é para o desenvolvimento daquela pessoa, eu não posso então penhorar aqueles alimentos. Tem uma exceção quando a gente está falando de alimentos vindo do INSS, uma pensão previdenciária ali, e aí nesse caso existem os alimentos para o menor. Então é possível a gente falar em penhorar nesse caso específico. Passa a ser uma exceção que não é uma regra. Também eu tenho a intransmissibilidade como uma característica, porque eu não posso transmitir esses alimentos. Ele foi fixado por uma determinada pessoa, então não se transmite. Bem como a forma como a pessoa paga, a obrigação é daquele que tem que pagar. Essa obrigação também não se transmite para outras pessoas. Eu vou falar também na irrenunciabilidade. Se esses alimentos são fixados em razão do vínculo de parentesco que existe, então do pai para o filho ou do filho para o pai idoso, não existe a possibilidade de você renunciar a esses alimentos. Porém, quando a gente está falando de relações da conjugalidade, casamento ou união estável, nesse caso, então, é possível fazer essa renúncia aos alimentos. Esses cônjuges ou ex-companheiros, um não precisando, eles abrem mão, eles renunciam aos alimentos, já que não há essa necessidade.
Além disso, eu vou estar trabalhando a questão da subsidiariedade. Os alimentos, eles devem ser pagos por aquela pessoa de um grau de parentesco mais próximo. Porém, se esse não tem condição de arcar com tudo ou não consegue arcar com nada, eu vou buscar então um parente mais distante. No que eu estou falando? Eu estou falando que num primeiro momento quem tem que arcar com os alimentos dos filhos são seus pais. Porém, se esses pais não têm condição, eu vou buscar de forma subsidiária aos avós, aquilo que a gente chama de alimentos avoengos. Essas características, elas são importantes porque a partir do momento em que eu visualizo quem é que vai pagar, quem é que vai receber, o que eu não posso fazer com esses alimentos ou o que eu posso, a gente verifica essa ideia de que esses alimentos eles são para aquela pessoa específica, daquela forma específica. E aí eu não tenho como usar esses alimentos com outro objetivo ou para outra pessoa. Por isso a necessidade da gente visualizar essas características. Uma outra característica que se destaca é a característica da irrepetibilidade. Uma vez que você pagou esses alimentos, não tem como ver de volta esses alimentos, não há devolução dos alimentos que foram pagos, mesmo se posteriormente vier uma decisão judicial dizendo que não era devido o pagamento daqueles alimentos. Então, você não tem essa devolução dos alimentos ali. Bom, e a grande pergunta que se faz é como é que a gente fixa esses valores dos alimentos? Como é que eu trabalho isso? E a gente trabalha o binômio necessidade e possibilidade e o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade ou razoabilidade. Nesse caso, o que eu vou verificar? Qual é a necessidade da pessoa que pede alimentos? Eu sei que tem necessidade quando se trata de filhos menores, mas qual é a necessidade? Qual é o valor da escola? Qual é o valor do plano de saúde? Então eu demonstro essa necessidade. Do outro lado, eu vou ver qual é a possibilidade da pessoa que tem que pagar os alimentos. Então, eu vou olhar qual é a sua fonte de renda, o seu contra-cheque, se eventualmente ele tem renda vindo de aluguéis, quais são esses valores. Então, eu estou trabalhando o quê? A necessidade e a possibilidade, para me poder chegar a um valor que seja adequado para a necessidade, a manutenção daquela criança, daquele adolescente. Dentro dessa ideia, a gente tem que ver que não há um percentual previsto na legislação. Então, a mítica dos 30% sobre o salário não existe. É análise de caso a caso. Por isso que o levantamento desses dados são extremamente importantes para que o advogado possa saber qual é efetivamente a necessidade daquela criança ou daquela pessoa que está pedindo os alimentos para poder pedir qual é o percentual que seja adequado àquele caso concreto. Bom, com isso nós terminamos esse videozinho, mas ainda vamos falar mais sobre alimentos. Espero vocês no próximo.